Olá, boa noite. Começa agora o Ideias da Aldeia, que hoje tem a oportunidade de discutir novamente o tema educação. O Acre sediou pela primeira vez o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. A discussão é acompanhada de um novo contexto no Acre, que acaba de formular o Plano Estadual de Ciência e Tecnologia. E quem está aqui conosco para avaliar as ações do governo federal na área de educação em todo o país é o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, André Lázaro. Boa noite, André. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Maior o meu, que estive no Acre em 1981, retorno agora e vejo a beleza. Muitas mudanças, né? Das boas mudanças. Está de parabéns o povo acreano. Obrigado. André, então você veio no Acre para participar desse encontro de pró-reitores para assuntos comunitários e estudantis. Que avaliação você faz desse encontro? O encontro me parece muito positivo, muito importante, e creio que as resoluções a que ele vai chegar vão nos ajudar todos a desenhar políticas consequentes que contribuam para a permanência dos nossos jovens na universidade. Há um movimento fundamental no país hoje. O governo Lula tem se esforçado nessa direção, primeiro no sentido de ampliar, expandir a rede. Né? Nós contamos hoje com mais 10 novas universidades, 48 polos de expansão. Essa expansão é acompanhada também de uma compreensão política nova. É que a universidade deve formar a elite intelectual do país, mas não a elite econômica. Portanto, se hoje você tem que mais de 80% dos nossos alunos de ensino médio estão no setor público, basta olhar a lei dos grandes números, você verá que os grandes talentos estão aí. Claro. Nós precisamos captar esses talentos e lhes dar condições de estudos. Por isso, uma política de permanência, por isso a importância do Fórum. André, é lugar comum falar que a educação é prioridade. Esse tema faz parte de qualquer plano de governo. Aí eu te pergunto, qual é a marca da educação do governo Lula? A marca da educação é uma visão sistêmica da educação. É não isolar os diferentes níveis, nem as diferentes etapas da educação. A marca é compreender que a educação é um processo de longo prazo e que o investimento familiar e mesmo individual em educação, ele é feito com vistas a um percurso. Se houver um horizonte para o percurso, o investimento é maior. Se não houver horizonte, as pessoas trocam o imediato, ficam pelo imediato. Ou seja, para uma família de baixa renda, às vezes manter um aluno na escola sem um horizonte não vale a pena. Ela prefere que esse jovem vá trabalhar, mesmo que ganhe menos que um salário mínimo. Só que esse ganho imediato que a família terá é em detrimento de um ganho futuro. O que a visão sistêmica responde? Ela procura, por um lado, expandir a oferta de educação superior. Criou o ProUni, sobre o qual valia a pena comentarmos depois mais um pouco. Claro. O que aconteceu? Nós temos um exame nacional, ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, que até a criação do ProUni avaliava em torno de 800, 900 mil jovens no país. Com a criação do ProUni, que cria vagas gratuitas, integral ou parcialmente, no setor privado, nas faculdades e universidades privadas, e cujo processo seletivo é o ENEM passou de 800 mil para 3 milhões e 700 mil inscrições. Ele quase que quadruplicou. O que significa isso para nós? Isso em quanto tempo, né? Isso em 2, 3 anos. Em 2, 3 anos. Um salto enorme. Muito grande. O que significou isso? É que os jovens percebem agora que o ensino médio dá um horizonte. Eles podem ter acesso ou a uma universidade pública, que a expansão está ampliando as vagas, ou numa universidade privada através do ProUni. E agora fizemos uma modificação no FIES, que é o financiamento do crédito estudantil, que vai permitir redução de juros e para as áreas de tecnólogo, para a área de licenciatura, o juro será praticamente zero, porque ficou o juro de inflação. Então a visão sistêmica entende que sem uma universidade forte, você não tem ensino médio de qualidade, não tem ensino básico de qualidade. E que, ao mesmo tempo, a motivação do estudante para atravessar o percurso escolar está fortemente relacionado com o seu horizonte de formação. Então, se você oferece um horizonte de formação, o aluno se empenha no percurso. E é isso que a gente precisa. Nós temos desafios muito grandes no Brasil em educação.
Para termos uma ideia, o número não é preciso, e até é bom porque o preciso é mais triste, de 100 alunos nossos que entram na primeira série do ensino fundamental, menos de 60 concluem. Nós temos uma perda de 40%. Nossa esperança é que, com os fatores de qualidade que estamos desenvolvendo para a formação de professores, com todos os programas de apoio aos estudantes, de livro didático, de merenda escolar, e com o horizonte que a visão sistêmica oferece, nós poderemos reter os alunos e fazer com que eles concluam todo o ciclo, que é o seu direito constitucional, os 8, agora 9 anos de ensino fundamental, uma lei que o presidente Lula sancionou, que estabelece agora o ensino obrigatório para 9 anos. Uhum. A grande questão para nós é que as crianças cheguem à escola, que permaneçam na escola e que aprendam. Parece banal, mas quando você fala de um contingente de mais de 50 milhões de alunos, isso não é banal. Agora, você falando assim, me veio na cabeça uma situação interessante. Muito se fala que no governo Fernando Henrique Cardoso aumentou significativamente o acesso de crianças à escola. Você que está mais perto das estatísticas do Ministério, você confirma essa tese? E como é que estaria, por exemplo, a proposta no governo Lula para essa questão do acesso? Não, de fato, ao longo da década de 90, a partir de 94, você começa a encontrar o registro de ampliação do acesso de crianças na escola. Isso, de fato, é um processo que a década de 90 viveu, é uma vitória da sociedade brasileira, porque significa também um investimento das famílias. Houve um fator que contribuiu para esse processo, que foi a criação do Fundef, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, que é uma cesta de impostos entre estados, municípios e a União, de tal maneira que estados e municípios são remunerados pelo número de matrículas. Isso motivou a ampliação de matrículas e motivou a mobilização das prefeituras para captar o aluno e mantê-lo na escola. Então, portanto, ao longo da segunda metade da década de 90, nós começamos a alcançar padrões de cobertura da oferta educacional bastante positivos, significativos e importantes, né? A PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, relativa a 2005, apontou que na faixa etária de 7 a 14 anos, nós estamos com 97,4% das crianças na escola. Isso é muito bom. É claro que no Brasil, 2,6% são 3 milhões de crianças. Portanto, ainda é um número que nos agride. Nós precisamos enfrentá-lo. Mas, de qualquer maneira, você tem que considerar que são 97% estão na escola. Qual é a crítica que nós temos ao governo anterior nesse particular? É que o esforço de focar apenas no ensino fundamental descuidou de 2 pontos fundamentais, que são a educação infantil e o ensino médio. A educação infantil, todas as nossas avaliações apontam para isso. As crianças que passaram pela educação infantil, particularmente entre 4 e 6 anos, têm um desempenho melhor no ensino fundamental e permanecem mais tempo no ensino fundamental. Por outro lado, se você não investe no ensino médio, você vai chegar à realidade que nós temos hoje, que é uma realidade bastante preocupante. Na faixa de 15 a 17 anos... Essa é uma cadeia muito engendrada. É complexo, é um fluxo complexo que lida com um fato fundamental, que é a motivação da criança de permanecer na escola, a motivação do professor de não apenas comparecer, mas ensinar, né? A motivação da família de manter a criança e tudo depende de ações individuais, de uma certa maneira. A política pública tem que criar as condições para que essas motivações se articulem, gerando um processo educacional que beneficie a todos. O ministro Fernando Haddad tem comentado, e creio que ele está coberto de razão, de que se nós conseguirmos educar uma geração, vencemos o problema. Porque nenhum de nós quer que nossos filhos tenham educação a menos do que nós tivemos. Então, se nós conseguirmos fazer com que uma geração seja integralmente educada, cumpra o ensino fundamental, cumpra o ensino médio, nós teremos vencido o desafio. Porque ninguém vai deixar que o seu filho tenha menos educação do que teve. Claro. A realidade de hoje qual é? Você tem, para a população de 15 anos ou mais no Brasil, mais de 60 milhões que não têm 8 anos de estudos. Desses 60, você tem em torno de 30 e poucos que não têm 4 anos de estudos. E 14 milhões de analfabetos. Portanto,
As nossas crianças que estão na escola hoje não vêm de famílias que desfrutaram desse direito, que usufruíram desse direito. Aquilo que todos nós, a classe média pelo menos conhece e conheceu, chegar em casa e fazer dever de casa com a mãe, né? Um momento maravilhoso, né, na vida de todos nós, muitas das nossas crianças não têm essa oportunidade. Portanto, nós estamos vivendo um desafio muito forte, que é garantir que esta geração integralmente se escolarize para que seus filhos tenham um ambiente em casa favorável à vida escolar, e que faça com que essa herança que nós recebemos seja uma herança que rompa a herança da pobreza. Esse é o problema do Brasil hoje. O que nós deixamos como herança é a pobreza. Claro. Nós temos que deixar a educação. Eu creio que temos as condições para fazer isso, e o governo Lula tem no Congresso Nacional hoje o projeto do Fundeb. Qual é a diferença nesse ponto? É uma diferença política com o governo anterior. O Fundeb, que é a proposta do governo Lula, inclui a educação infantil e inclui o ensino médio no financiamento. O Fundef, que se encerra esse ano, porque ele teve 10 anos de duração, obrigava a União a complementar recursos. E esses valores da União hoje são da ordem de 450 milhões. Para o Fundeb, que vai financiar a educação infantil e ensino médio, a União passará a colocar 5 bilhões de reais. O valor do Fundeb como um todo é de 52 bilhões de reais. Portanto, nós estamos multiplicando por 10 o investimento da União no ensino básico, sem falar do que são as universidades e as escolas técnicas. Portanto, eu creio que nós estamos num movimento que, a curto e médio prazo, ou seja, mais 4, 10 anos, nós vamos ter alcançado patamares educacionais irreversíveis do ponto de vista de ter formado uma geração inteiramente escolarizada. Agora, André, aqui no Acre, a descentralização da gestão em educação ajudou muito na qualidade do ensino. O que falta para universalizar essa experiência que tem dado bons resultados? E como é que isso chega nas universidades também? É uma boa pergunta e de resposta difícil. Nós fizemos agora uma prova muito interessante chamada Prova Brasil. Ela analisou desempenhos em português e matemática de todas as crianças das escolas urbanas do país. E foi uma surpresa. Todo mundo suporia que os estados mais ricos, as capitais mais ricas, tirassem o primeiro lugar. Não foi o que aconteceu. Pequenas escolas, e me lembro de uma do interior do Rio de Janeiro, tirou o primeiro lugar em português e o segundo em matemática. Uma escola de uma cidade pequena, no interior do estado. O que nos levou a refletir, e tem nos levado a refletir, sobre quais são os fatores de sucesso de uma escola. Aliás, o ministro Fernando Haddad firmou um convênio com a Unicef e também com o Banco Mundial para exatamente estudar essas escolas e esses sistemas. Aquelas escolas onde o ambiente socioeconômico apresenta graves dificuldades e que é uma realidade disseminada no Brasil e que, no entanto, educacionalmente tem desempenhos extraordinários. Que segredo elas têm? Uma coisa que a gente já identificou, mas é preciso aprofundar a pesquisa, é que no interior, no caso dessa escola do Rio de Janeiro, por exemplo, né, o vínculo professor-aluno é de grande proximidade. É muito forte, sem dúvida. Provavelmente o que você se refere à descentralização sendo bem sucedida é que se este vínculo foi bem estimulado, foi bem conduzido, a cultura da comunidade está na escola e a escola é da comunidade. Essa simbiose escola-comunidade é que eu creio seja um dos grandes fatores de sucesso. Né? O Brasil, por muito tempo, e não nos livramos ainda deste complexo de inferioridade, se pautou por padrões externos, né? A gente brinca que parece anúncio de margarina na televisão, né? É como se a escola quisesse aquela realidade que a publicidade da televisão apresenta. Aquela família, com aquele formato, aquela cor de pele, aquele tipo de ambiente familiar. Não é essa a família brasileira. A família brasileira é distinta disso. Aliás, hoje, em grande
uma parte expressiva das famílias brasileiras tem como chefe de família mulheres e não homens. Portanto, se a escola se mantiver presa a um padrão ideal de família, de vida familiar, e não se relacionar objetivamente com as crianças que têm em sala de aula, ela, ao invés de dar a essas crianças a segurança para o aprendizado, gerará o preconceito, a discriminação, e a criança não verá na escola um ambiente que ela se sinta familiar. Então, o que eu creio que seja fundamental é nós contribuirmos para a formação de professores de tal maneira que aquilo que é a realidade cotidiana da escola seja muito próximo da realidade cotidiana familiar dessas crianças, de tal maneira que a escola seja um ambiente acolhedor para a criança e que ela, portanto, se sinta estimulada. Porque uma coisa fundamental, né, e nós vivemos isso, é que se você não tem autoconfiança para aprender, você jamais vai aprender. Né? Um professor porque eu tenho muita admiração, meu orientador de mestrado, doutorado, me dizia: não posso te ensinar, mas você pode aprender. Eu posso dispor o que eu sei, mas aprender é uma tarefa sua. Então, o fundamental é o aluno saber que ele tem ambiente para aprender. Isso é fundamental. André, nós temos que fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, André Lázaro. André, você fechou o primeiro bloco falando da Prova Brasil e do desempenho extraordinário das escolas das pequenas cidades. E aí eu queria te falar que aqui no Acre, o Acre saiu das últimas colocações, avaliações do Ministério da Educação, agora para figurar no 11º lugar no que se refere ao ensino básico. Né? Bom, além dos investimentos do Estado, dos recursos, da gestão, qual é a participação do governo federal para esse processo? Estou falando do Acre, mas de modo geral, né? O governo federal tem muitas responsabilidades. A primeira delas é a própria avaliação. E creio que nós avançamos nessa responsabilidade a fazer a prova não mais por amostragem, mas universalmente, porque nos ajuda a identificar isso, as boas práticas, as soluções. Mas o governo federal também tem responsabilidades na distribuição de livros didáticos. Esse é um programa de longa duração no Brasil, felizmente. O Brasil dispõe de uma tecnologia da qual todos devemos nos orgulhar. Para os telespectadores terem ideia, né? Em cada escola pública do Brasil, de 1ª a 8ª série, os professores recebem um catálogo com livros didáticos, escolhem seu livro didático nas suas áreas de conhecimento e recebe cada escola um pacote com os livros didáticos que cada professor escolheu em tempo hábil para começar as aulas. Tem uma logística aí fantástica que foi sendo aprimorada, isso é um programa de muitos anos, e hoje o nosso governo estendeu ao ensino médio e nas matemática e português, ano que vem biologia, a distribuição de livros didáticos. Há outro fator importante é a merenda escolar. Né? O presidente Lula dizia, com toda razão, que o sonho dele é que todo mundo almoçasse, café, almoço e janta, 3 refeições por dia. A merenda escolar tem um papel fundamental nisso, porque ela garante a permanência das crianças nas escolas. Nós conseguimos elevar o valor da merenda escolar, que estava congelado há alguns anos, nós conseguimos elevar o valor. E no caso do Acre, talvez tenha contribuído em alguma medida, reconhecemos a diferença das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, e o valor da merenda escolar dessas comunidades é o dobro do valor das comunidades urbanas. Com isso, eu creio que a gente tem avançado no reconhecimento da importância da diversidade brasileira. E eu acho que o Acre, nesse particular, é um estado
talvez dos estados brasileiros que mais se orgulhe da sua diversidade, que mais, estamos na TV Aldeia, né? Poucos estados da Federação Brasileira trouxeram para a sua identidade nacional o valor étnico, por exemplo, das populações indígenas. Então eu creio que isso deve ter contribuído para que a escola acreana seja uma escola acolhedora, porque os valores dessas comunidades são valores positivos no estado do Acre, né? As pessoas se orgulham dessa composição étnica, se orgulham da sua capacidade de lutar pela floresta. Eu creio que isso repercute muito favoravelmente na educação. Agora, falando um pouquinho do acesso às universidades, o ProUni, que você tocou no começo do programa, é um programa muito importante do governo federal que garante o acesso de jovens estudantes às universidades, aqueles estudantes que não conseguiram chegar a uma universidade pública, às universidades federais. Não seria mais lógico investir esse dinheiro nas universidades federais e aí ampliar o número de vagas? É ótima essa pergunta, agradeço por ela. O ProUni, eu costumo brincar que é um ovo de Colombo. Qual era a realidade que nós tínhamos até a criação do ProUni? A Constituição de 88 garantiu a um conjunto de entidades que preenchesse um conjunto de características a condição de filantropia, que as isenta de um conjunto de impostos. Ocorre que entre a Constituição de 88 e a criação do ProUni, essa condição de filantropia não exigia das instituições nenhuma contrapartida. Era uma isenção fiscal sem contrapartida. O que o Ministério da Educação fez foi estabelecer o padrão da contrapartida. O que equivale a essa contrapartida? Propusemos 10% das vagas das instituições filantrópicas em todos os cursos, em todas as turmas e em todos os turnos. Ou seja, o governo federal, no nosso desenho original, não colocava nenhum tostão, como não coloca hoje. E também não renunciava a nenhum tostão a mais do que já estava renunciado pela Constituição de 88. Então, a relação é a mesma, então? Mantinha a mesma. Não, o governo federal não colocava nenhum tostão e não renunciava a nem mais um tostão. Quando foi ao Congresso, pressões, e o setor privado tem muita capacidade de pressão no Congresso Nacional, fizeram com que de 10% das vagas baixasse para 8%, e algumas instituições com fins lucrativos poderiam aderir e tendo alguma renúncia fiscal por parte do governo no imposto de renda dessas instituições. O último conta que fizemos no Ministério da Educação, junto ao Ministério da Fazenda, a Receita Federal, é que essa renúncia está da ordem de 105 milhões de reais. Com essa renúncia de 105 milhões de reais, nós criamos 205 mil vagas novas na educação superior, a maior parte delas integral. Essa operação a que a sua pergunta se refere, ela não é possível. Por quê? Primeiro, não havia dinheiro. O ProUni não se fazia com dinheiro, se fazia como retribuição à renúncia. Para que essa operação pudesse ser feita, era preciso você cancelar a renúncia garantida na Constituição. E ninguém tem 3/5 para mudar a Constituição. Portanto, ou se criava o ProUni ou não se fazia nenhuma forma de retribuição. Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. O que nós perdemos do ponto de vista política, mas na política é isso, você ganha e perde, claro, né? Foi reduzir de 10 para 8 e que entrar em instituições com fins lucrativos, que, enfim, faz parte da democracia, esse tipo de entendimento público dos interesses, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós temos notado, e isso é um motivo de profunda alegria para o Ministério da Educação, é que, primeiro, os alunos do ProUni têm resultados excelentes no Enem e entram com notas muito boas. E os dados de que dispomos, e o último dado substantivo veio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é que os alunos do ProUni são os que têm melhor desempenho nas faculdades. Melhor do que aqueles que entraram pelo sistema tradicional no vestibular. Tem uma lição para nós aprendermos. Isso já é dado real. Já é dado real. E feito pela instituição, não foi o MEC. A instituição fez e apresentou ao ministro esses dados. O que nós temos que aprender com isso? Primeiro, é superar um preconceito que o Brasil ainda mantém, que acha que as pessoas mais pobres devem não ter oportunidades. O segundo é perceber
que a inteligência está disseminada no país, e Deus foi sábio nesse particular, em todos os níveis, em todas as classes sociais. Ela não é um privilégio. E que mérito não é igual a nota de vestibular. Mérito transcende uma nota. Portanto, jovens de escolas públicas, que às vezes sequer tiveram professores de algumas disciplinas, conseguirem tirar 70 pontos no Enem, 80 pontos no Enem, entram numa universidade particular e são os melhores da turma, isso mostra para a sociedade brasileira que nós temos uma riqueza e que nós devemos olhar para essa riqueza de um modo generoso e acolhedor para que os nossos preconceitos de classe, étnicos, raciais, seja quais forem, não impeçam o país de crescer. Porque é essas pessoas que farão o país crescer. Porque elas têm vínculo com as suas origens. Elas dão valor ao que aprendem. E universidade, eu discutia hoje no Fórum pela Manhã esse aspecto, a universidade não é necessariamente para quem sabe mais, mas quem gosta mais de aprender. Um aluno de escola pública que não teve professor de física e tirou 5 na prova de física é muito melhor do que o aluno da faculdade da escola privada que estudou física 3 anos e tirou 7. Claro. Esse menino gosta de aprender. E é isso que a gente grau precisa. De superação grande. Enorme, enorme. Então, o ProUni tem nos ensinado muitas coisas. Inclusive ensinado a valorizar o setor privado educacional, que faz um trabalho sério e quer contribuir para o desenvolvimento nacional. A adesão do setor privado ao ProUni foi muito importante e foi muito positiva também para o setor privado. Porque há uma ociosidade de quase 40% de vagas no setor privado. Porque a renda brasileira não permite preencher a totalidade das vagas. E com isso nós conseguimos incluir pessoas em vagas que eram ociosas e pessoas que estão demonstrando uma qualidade acadêmica superior. Portanto, são fator de qualidade para o setor privado também. Então foi um tipo... eu tenho participado, tenho tido a honra de participar, representando o nosso país, de debates no Mercosul, na área educacional. E nós todos os países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela e Chile, que participam como debatedor, chegamos a uma conclusão, que o Mercosul comercial viverá eternamente de altos e baixos. Porque comércio é isso, alguém perde, alguém ganha. E que em educacional é o contrário, todos ganham. Então, educação é um espaço da vida social em que é possível ter o jogo ganha-ganha, todo mundo ganha. O ProUni mostra isso. Ganhou o setor privado, ganhou a população, ganhou o Estado. Por isso que tentar enxergar a sociedade apenas pela ótica do mercado é um equívoco muito grande. A sociedade tem uma dinâmica solidária que transcende o mercado. O mercado é uma das suas dimensões. Em educação a gente tem visto isso. Essa dinâmica solidária tem sido um fator de mudança positiva muito bom. André, e as cotas para as universidades? Por que o governo Lula entende que essas cotas corrigem uma injustiça histórica que sempre excluiu o negro das universidades? Nós também estamos preocupados com os indígenas. É preciso ampliar o acesso. Aliás, temos um programa no MEC, o ProLinde, que está em parceria com universidades federais e estaduais, formando professores em licenciatura, professores indígenas, que vão trabalhar no ensino médio, na sua língua materna, com suas populações. A questão das cotas, era importante discuti-la sobre 2 aspectos. Um sobre o aspecto social. Há uma histórica discriminação no Brasil, os indicadores sociais apontam isso. Quando você busca isolar um pouco as variáveis de cor que o IBGE capta, você vê que os indicadores da população negra são realmente muito preocupantes, né? O Brasil da população negra é um Brasil que tem um IDH que nos coloca 100º, 45º lugar, coisa que vale, né? O Brasil da população branca está no 60º, 80º lugar. E o Brasil real, que mistura ambos, está lá pelos 112, 115. Então há uma discriminação histórica. O que é preocupante é que ninguém é racista. Ninguém é racista.
mas se reproduz o padrão do racismo. Então, é uma ferida que dói, mas ninguém sabe onde está. A cota teve esse mérito social de trazer essa discussão, fazê-la aflorar essa discussão, colocar a sociedade brasileira diante desse desafio. E eu recentemente falava num grupo de estudantes de um movimento muito importante, que começou no Rio, está em São Paulo agora, o Educafro, que promove um pré-vestibular para a população negra e carente. Eu brincava com ele dizendo, puxa, e o movimento negro só pede uma coisa, deixa eu estudar. Repara, não se pede reparação pela escravidão, não se pede terra, não se pede indenização financeira, se pede o seguinte, deixa eu estudar. E mesmo assim a gente resiste. Né? Eu quero estudar, me deixa estudar, me dá uma oportunidade. Então acho que o governo Lula entendeu que era necessário colocar essa questão e trazer a sociedade para o debate. Eu, pessoalmente, era contra cotas, fui convencido pelo debate. Fui convencido porque a minha universidade, a UERJ, que eu tenho muito orgulho de participar, foi a primeira do Brasil a adotar cotas. E nós discutimos profundamente com o movimento negro, com os educadores, com os professores, para construir uma compreensão do papel dessas cotas, que devem ter por tempo limitado, devem levar em conta condições de domínio de conhecimento, mas nós não podemos continuar reproduzindo um padrão de desigualdade. Só para dar informação, e o público pode ter acesso a esse estudo, no site do IPEA se encontra esse estudo. Foi o professor Ricardo Henriques quem o fez. E foi um estudo da década de 90, porque subsidiou a posição brasileira na Conferência Mundial contra o Racismo e Xenofobia em Durban. Então o professor Ricardo Henriques mostra, ele é economista e trabalha bem com estatística, e ele pegou então 3 gerações de negros e de brancos, né? E mostra que ao longo de todo o século XX, a escolaridade média da população branca e negra realmente aumentou bastante, mas a distância entre elas não diminuiu nada. Então pegam a população, o avô, o pai e o filho, estão em 3 pontos da curva, mas quando são negros e brancos, a distância se permanece. Portanto, o aumento da riqueza educacional brasileira se distribuiu de tal maneira que reproduziu a desigualdade. E creio que o movimento que a sociedade brasileira vive hoje é um movimento de romper a herança da pobreza. E se a educação não for o fator, o que será? Portanto, eu creio que as cotas são um instrumento fundamental para romper este ciclo de herança de pobreza e buscar construir uma elite que seja mais diversificada, mais ampla, sem prejuízo das políticas de igualdade que devem ser feitas, sem prejuízo das políticas maiores que fazem com que a riqueza para todos cresça. Mas é preciso políticas corretivas para fazer com que cresça, corrigindo desigualdade. O Brasil sabe o que é crescimento com desigualdade. Nós temos que agora construir um crescimento reduzindo a desigualdade. E eu acho que a cota vem nesse movimento de tornar uma sociedade mais igualitária. André, nosso tempo está encerrando, mas eu queria perguntar para você o seguinte: quando eu penso em universidade, eu lembro logo de extensão. Como é que essa produção da academia chega à comunidade? Eu queria saber quais as novidades do governo Lula nesse sentido e também, no caso de um novo governo Lula, quais os novos desafios, qual é a nova estratégia para a educação? Olha, o governo Lula recuperou o financiamento da extensão universitária, que havia sido interrompido. Então nós temos o PROESTE que financia, e o PROESTE tem se desenvolvido de modo temático. Trabalhou com a temática educação de jovens e adultos, alfabetização, que é financiando programas de universidade voltado para esses focos. Estamos lançando agora um PROESTE voltado para as cidades, em parceria com o Ministério das Cidades, visando formar e qualificar gestores das cidades. Então eu creio que a extensão, como você tem toda a razão a questionar, ela precisa ser estimulada porque, por outro lado, dentro das universidades é um movimento muito forte. Né? As universidades são muito mobilizadas pela extensão. Eu tive a honra de ser pró-reitor de extensão, acompanhei muito esse debate público nacional. E em cada universidade que você vai, não raro, o grande idealista é a pessoa da extensão. Porque ela sabe que ela teve acesso a alguma coisa, que quanto mais distribuir, mais vai crescer. Então o PROESTE é um fator importante. Nós temos um programa chamado Conexões de Saberes,
que se originou na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e ele se demonstrou um programa muito consistente academicamente, porque ele visa garantir que alunos que chegam à universidade vindo de comunidades populares não percam o vínculo com a sua origem, mantenham esse vínculo e façam uma ponte entre o que é o saber da comunidade, a sua forma de organização, o que é o saber universitário, e promova esse diálogo. Esse programa começou há 3 anos, hoje já está em 31 universidades brasileiras, são 25 bolsistas por universidade. Esses bolsistas são capacitados nas áreas de língua, informática, texto. Publicamos agora, no final do ano passado, um livro de cada universidade. E cada livro traz a narrativa de cada um dos 25 estudantes sobre o que foi essa trajetória para chegar à universidade. Portanto, será um acervo, uma memória dessa geração muito bonita, porque é uma geração de muito esforço. Então, creio que a extensão ela tem ganho um impulso muito grande. Recentemente, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, fez uma licitação de projetos universitários com foco na geração de riqueza e renda por parte de comunidades, tecnologias sociais que favorecessem essas comunidades. Então, nós temos uma coisa que é maravilhosa, que é as universidades desenvolvendo tecnologia social, trabalhando junto com as comunidades do Bolsa Família. Porque nós sabemos que o Bolsa Família é uma entrada e que nós temos que fazer a porta de saída. E a porta de saída é a educação e geração de emprego e renda. Então, eu creio que hoje há um grande compromisso da extensão no sentido de ser um instrumento de emancipação, e acho que precisamos avançar bastante. Aí tem uma questão que é fundamental, quer dizer, os recursos para a educação têm que aumentar. Tem que aumentar pela União, pelos estados, pelo município, e o Fundeb é um movimento para esse aumento. Com relação a um desejado novo governo do presidente Lula, vamos aguardar os fatos, mas de qualquer maneira, eu creio que a sociedade brasileira já, acho que transcende até uma campanha, felizmente transcende uma campanha, inclusive, a sociedade brasileira tem claro que tem o desafio da qualidade, né? A qualidade da educação básica brasileira é o grande desafio que está posto para nós. Alcançar a universalização do ensino de 4 a 6 anos está posto para nós. Universalizar o ensino médio é um desafio que eu creio que qualquer governo responsável assumirá, porque nós não podemos permanecer com o estado em que estamos, em que temos 20% da população de 15 a 17 anos fora da escola. Isso é inaceitável. Não raro são esses os jovens que são vítimas de violência, são esses os jovens que são perseguidos. Enfim, na minha cidade, no Rio de Janeiro, essa faixa etária é uma faixa etária que é a maior vítima de violência, daí para frente, né, dos 15 aos 29 anos, chega a ser quase... É uma guerra civil, né, que você vive, não apenas no Rio, grande. E eu concordo com o presidente Lula de que é preciso a resposta à educação. A resposta à educação. Agora, que educação? Então, eu acho que nesse ponto o Acre tem alguma coisa a nos ensinar. É uma educação que seja acolhedora, formadora, cidadã e da florestania. Eu acho que é esse tipo de valor que a gente precisa fazer com que a educação seja capaz de desenvolver. Mas eu creio que os educadores brasileiros estão conscientes disso. E creio que nosso futuro é muito promissor. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia, André. Eu agradeço a oportunidade de estar de parabéns o Acre pelos bons resultados. Obrigado mais uma vez. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.